Boa noite, meus queridos irmãos. É com muita alegria que recebi o convite da Sociedade Espírita Miguel de Arcanjo, da UME Triunfo, para que possamos conversar sobre a importância do livro espírita para o nosso autoconhecimento. O meu nome é Roseni Siqueira. Sou trabalhadora da Associação Espírita Cristo e Caridade da cidade de Canoas. Antes de entrarmos a esse assunto tão importante, eu convido aos irmãos para que possamos fazer uma prece. Uma prece de agradecimento a esses mentores espirituais incansáveis que estão sempre nos direcionando, nos mostrando o caminho. Que a exposição dessa noite possa chegar a muitos corações. Corações que querem aprender, corações que precisam de um consolo. E que essa noite, esses amigos queridos, sabedores do que tudo que nós precisamos, possam nos auxiliar. Com muito amor, com muita tranquilidade e esperança em nossos corações, começamos a exposição dessa noite. Muito obrigada e que assim seja. Então hoje vamos falar sobre a importância do livro espírita para o nosso autoconhecimento. Começamos contando aquela história daquele irmão que estava desolado da vida, tinha perdido seu grande amor, estava prestes a perder o seu emprego e se julgava sem motivo nenhum para viver. Pensou em terminar com tudo isso e tirar sua vida. E assim, naquela noite fria, ele andava pela rua e à sua frente ele viu o rio Sena. Ele estava na ponte de Maria. E agora, nesse momento, ele achava: vou dar o fim nesse sofrimento. Quando ele colocou o seu pé para dar o impulso e se atirar da ponte, ele sentiu alguma coisa no chão e ele foi ver o que era. Ele olhou, trouxe aquele pacote, aquele embrulho até a ponta e viu, não é um pacote, é um livro. Ele olhou aquele livro e dizia assim: este livro salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha um bom proveito. Ele foi mais próximo de uma luz e começou a olhar o livro. E ele foi para sua casa e ali ele ficou semanas lendo esse precioso livro. Ele se sentiu melhor, mais calmo e pensou assim: eu vou presentear esse livro para aquela pessoa que escreveu, porque essa pessoa deixou aqui um tesouro. Em uma manhã de abril de 1860, sentado em seu escritório, estava o nosso codificador, Allan Kardec. E ele recebeu um embrulho, um pacote. Ele pegou, sentou na sua mesa e abriu.
Quando ele pegou, era um livro. Ele conheceu aquele livro. Então, em suas mãos, dizia assim: este livro salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha um bom proveito. Assinado A. Laurenti. Mais abaixo dizia assim: e salvou a minha vida também. Joseph Pierre. Então, o Allan Kardec colocou o livro no seu peito e ali ele teve a certeza de que toda a doutrina, tudo estava ali. Que todas as horas que ele passou dedicado à codificação tinha valido muito a pena. E ele era extremamente grato a tudo isso. Esse livro era o Livro dos Espíritos. Essa primeira obra da codificação, que foi lançada em 18 de abril de 1857. Vejam, esse livro transformou, uma história real, transformou a vida de duas pessoas naquele momento. E agora nós sabemos que esse livro transformou a nossa vida e de tantos outros. O livro, ele tem uma importância muito grande na construção do nosso ser. E o livro espírita, ele vai nos mostrando a capacidade que nós temos de nos transformar. Kardec, ele deixou em muitos momentos de sua obra, falas sobre o livro. Nós temos, nas obras póstumas, numa parte de a Constituição do Espiritismo, onde fala da Comissão Central, nos dizendo que devemos cuidar da nossa doutrina. Então, ali ele tem 15 itens que falam dos cuidados que nós temos que ter com a doutrina espírita. E o primeiro, nós vamos falar aqui do primeiro, diz assim: cuidar dos interesses da doutrina espírita e da sua propagação. Então, isso é uma obrigação nossa. Manter-lhe a utilidade pela conservação da integridade dos princípios firmados, promover ao desenvolvimento de suas consequências. Esse cuidado que ele tanto fala é o cuidado de colocar para fora, de divulgar coisas boas, coisas sérias. Então, obras sérias. Temos que ter temos que conservar esses princípios, tão sérios para o nosso leitor. Depois teria outros itens, mas eu convido aos irmãos que possam, pegar obras póstumas e ler esses itens. Então, isso aqui nós estamos falando do livro, a importância de cuidar, esse zelo que temos que ter com a nossa obra, com a obra espírita. O livro, ele salva, como contei, como comecei contando, na nossa exposição. Ele salva. Ele nutre. Por que ele nutre? Ele te fortifica, ele te dá coragem, ele te dá o entendimento para que tu possa seguir em qualquer situação, porque sabemos que sempre tem uma saída para tudo, que possa no momento estar nos incomodando. E o livro, ele transforma.
E essa transformação, ela é uma coisa incrível, porque nós não somos mais aquelas pessoas de 10 anos atrás. Que bom! Cada dia a gente vai mudando. E através da literatura, da boa literatura, nós vamos entendendo o que podemos mudar. Com os exemplos, muitas vezes, de dor dos nossos irmãos que relatam nos livros. Então a gente pode pensar, eu posso me melhorar. E a gente vai crescendo. Tem um caso, há mais ou menos, há um bom tempo atrás, né? Vamos dizer assim, na minha adolescência, eu li o livro Nosso Lar. E eu lembro que gostei muito, como há muitos amigos espíritas, né? Leem o livro Nosso Lar e é uma coisa envolvente. Eu fiquei muito envolvida com tudo aquilo ali. Passou-se os anos, outras leituras, né? A série toda de André Luiz. Em 2010, quando surgiu o lançamento no cinema do Nosso Lar, veio uma edição especial do livro Nosso Lar. E eu disse assim, eu vou comprar esse livro. Porque o que eu tinha lido era um livro pequenininho e aquele era grande, com as letras maiores. Eu disse, vou comprar esse livro. E comprei. E vou ler também, lógico, né? Eu vou ler o livro novamente. Quando eu li aquele livro, eu tinha a impressão que eu estava lendo um outro livro. Eu consegui entender muito mais coisas, detalhes, né, dos ministérios, tantas coisas, assim, que talvez na primeira leitura, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, eu não tivesse entendido tão bem. Aí eu lendo aquele livro, eu disse, então, o livro era o mesmo. Ele estava num formato diferente, mas o conteúdo era o mesmo. Mas a pessoa que estava lendo o livro, ela tinha se modificado. Então ela conseguiu entender melhor aqueles ensinamentos. Então, meus irmãos, nós somos assim. Cada página que a gente lê, por isso que é bom a gente reler muitas vezes. A gente vai aprendendo e nós vamos nos transformando e aceitando melhor. E assim temos tantos exemplos de livros maravilhosos que nos modificaram, que nos transformaram. O livro, ele elimina a nossa fome do conhecimento. O livro, ele suprime essa penúria moral que muitas vezes a gente traz. Ele te preenche de boas ações, ele te faz pensar no que eu posso fazer de melhor na minha caminhada. O livro, ele te harmoniza. Quem de nós, em algum momento, não se sentiu sem chão? O que eu faço agora? Eu estou desesperado. O que eu posso fazer? Vamos pegar um livro. A gente sempre, quando tem uma dor, a gente não gosta e tomamos um remédio. Eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. Eu tenho alguma febre, eu vou ver por que eu tenho aquela febre, eu vou tomar um antibiótico de 3 em 3 horas, de 3 vezes ao dia, alguma coisa assim, né? A gente vai e a gente segue direitinho aquilo ali porque a gente não quer mais ter dor. E a gente esquece muitas vezes do nosso espírito. Por que eu não pego o evangelho e eu não vou ler 3 vezes ao dia uma mensagem
para cuidar do meu espírito, para mim conseguir a verdadeira harmonia que eu preciso nas minhas decisões. Então, nós temos que entender que o livro espírita, ele nos resguarda de tantos perigos, inclusive o perigo da obsessão. Então, por que não pegar o Evangelho ou algum livro de mensagens, que temos tantos, e não vamos lendo? De manhã, um pedacinho. Próximo ao meio-dia, vou ler um outro pedacinho. E à noite, mais outro pedaço. Me mostrando que ele vai ser o remédio que eu preciso para que eu possa excluir a minha enfermidade moral. O livro, ele reanima o nosso ser. Quem de nós, através de uma boa leitura, não se sentiu animado? Ele vai recompondo os nossos tecidos celulares através do conhecimento. O livro, ele nos reequilibra a nossa consciência, ele nos transforma a cada página. Ele nos renova naquela situação difícil. Eu acho que não tem jeito. Ele nos renova, porque ele vai nos explicar o porquê de tantas coisas, o porquê que eu estou passando por isso, por consequências do meu jeito de ser. Ele me faz eu pensar. Então ele explica, ele te reconforta e ele consola. Ele te centra as emoções. Ele faz com que tu te sinta mais lógica nas tuas atitudes, porque se eu fizer alguma coisa errada para o meu semelhante, eu sei que vai vir novamente para mim. Porque nós somos dirigidos por uma lei. Essa lei de causa e efeito. E eu vou aprendendo tudo isso. E aí, eu sei que se eu fizer o bem, eu vou receber o bem de volta. Se eu amar o meu próximo, eu também vou receber muito amor de volta. Então, tudo isso fica mais fácil para todos nós. Conversar com um amigo é uma coisa muito boa. Mas quando eu estou com aquele livro, ele é meu amigo. Ele é aquele amigo que está me passando conhecimento. Por isso que se diz que quem lê nunca está sozinho. Porque esse livro ele vai me socorrer da necessidade da minha alma. Ele vai fazer aquele curativo em mim. Ele vai me fazer, né, sempre refletir. O livro, ele é bom em qualquer lugar, em qualquer momento. Não tem um local, é melhor eu ler desta maneira ou não. Cada um de nós vai saber como eu posso fazer para que aqueles ensinamentos possam me calar mais fundo. Ele não tem hora. Quando eu estou feliz, eu devo ler. Agradecendo, né, por essa oportunidade,
pelos nossos olhos, né, que nos dão essa oportunidade da leitura. Se eu não consigo enxergar, se eu tenho alguma deficiência, que bom que já tem outros tipos, né, para que eu possa ler um audiolivro, eu possa escutar, né, esse audiolivro. Que bom que eu consigo tudo isso. Então nós temos sempre que, em todos os momentos, agradecer a leitura, a oportunidade. Se eu estou triste, eu devo ler para me reanimar. Se eu estou com algum confuso com alguma situação, preciso de um conselho, o que é melhor, o que eu devo fazer, vamos buscar o recurso de um bom livro para minha melhora, para me acalmar, para que eu possa tomar uma boa decisão. Então o livro, ele sempre vai te renovar, porque ele ilumina o teu pensamento. Olha que coisa linda, ele te ilumina. Então a divulgação do livro, ela é muito importante. Porque o livro, ele é para sempre. Como eu falei no início, né, daquela leitura que eu fiz do Nosso Lar há muitos anos. E depois eu vejo novamente, eu releio esse livro e eu sinto que o meu entendimento foi outro. Isso são em muitas obras. O Livro dos Espíritos, a gente lê muitas vezes, tem que voltar, porque ele é um livro de estudo, a gente lê novamente. E lemos nos grupos de estudos também. E isso é tão bom, porque a gente vai crescendo e vendo que podemos, sim, né, nos transformar. Que a vida, ela pode ser bem melhor com o conhecimento aplicado. Porque não adianta somente a leitura, né, meus irmãos? A gente tem que colocar em prática. E isso a gente coloca todo dia. Um pedacinho, uma página que eu leio, eu tenho que passar adiante. Porque se foi bom para o meu coração, vai ser bom para o outro coração também. Então sempre temos que pensar assim. Qualquer página de luz que eu leio, eu devo passar adiante. Para que juntos possamos crescer através dessa divulgação maravilhosa. O livro, ele é o nosso instrumento na nossa vida. Ele é esse instrumento que nos facilita a nossa encarnação. Porque, como já falei antes, né, ele nos conforta, ele nos acalma, ele nos protege de tantas coisas. A gente pode ler ele em qualquer lugar. Ele vai ser bom hoje para mim. Ele vai ser bom depois. Ele é sempre. Ele é essa maravilha que está entre nós. E temos tantas obras com tantos ensinamentos. Temos obras de estudo. Temos romances lindíssimos, profundos, e que podemos sempre colocar em prática todos esses ensinamentos. Vamos aproveitar essa tamanha oportunidade, essa literatura, essa vasta literatura espírita, que nos faz tão bem, que nos transforma e nos ilumina. Que sempre possamos ter essa oportunidade maravilhosa
do aprendizado, de que cada dia possamos crescer um pouquinho mais através de bons livros, de livros sérios, que possamos envolver os nossos amigos através da literatura, emprestando obras, presenteando com obras espíritas, porque às vezes um livro, um evangelho, que é um livro de em torno de 20, 25 reais, talvez menos um pouco, eu posso dar para alguém e ele é um remédio. Ele vai me curar as minhas feridas por um valor tão pequeno. Então, é essas coisas que nós temos que pensar, né? Esses valores, né? O ensinamento que nos traz um livro espírita, ele não tem preço. Então, fica sempre, sempre, meus irmãos, o convite à boa obra, porque é assim que nós vamos nos modificar. E assim que nós vamos nos conhecer, né? Através da leitura. Que bom que temos essa oportunidade de tantas obras que nos é oferecido, obras de boa qualidade. Vamos aproveitar. Agradeço muito essa noite, por essa oportunidade, por estarmos aqui, falando um pouquinho do livro. Esse livro que ilumina, que transforma e que nos faz muito bem. Que Deus possa nos dar outras oportunidades para que possamos falar um pouco mais sobre o nosso livro espírita. Muito obrigado, meus queridos. Agradecemos ao Mestre Jesus. Que possamos ir pensando quais os livros que eu posso ler, quem eu posso presentear, quem eu posso fazer feliz. E assim nós vamos envolvendo a muitos e muitos corações. Muito obrigado, meus queridos amigos, que possamos então ter uma noite muito feliz nos nossos lares, com os nossos amados. Até uma próxima oportunidade, se o nosso Pai querido permitir. Que assim seja.